Bem, quando a gente entrar, vai mudar a tela, não muda? Não, já está no ar. Já então Está no tá. ar. Vou deixar o pessoal entrando aí um pouquinho. Essa tarde aí nublada, essa chuvinha de Porto Alegre é uma loucura, né? Que semana, gente. Ótimo para ficar em casa. Ótimo para ficar em casa, exatamente. Assistir as nossas lives. Não tem ninguém ainda no ar, mas eu vou começar, vou já startando aqui, dando aí boa tarde a todas e todos, né? Essa é a segunda live de uma série de 4 lives do Conversas com Artistas Gaúchas na Pandemia. Vou pedir para vocês desligarem o microfone quando eu estiver falando, gurias, para não dar ruído, certo? Isso, obrigada. E, bom, essa é a nossa live, essa segunda, então, é as artes cênicas, trata das artes cênicas, as produções e a vida das mulheres, né? Esse é um projeto importante falar já, foi selecionado pelo FAC Digital Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, né? Em apoio juntamente com a Fevale e Fevale Tech Park. E já vou agradecer também os apoiadores, que são a editora Sulina, Queimar Aromaterapia e o Café Cantante, que é de onde eu falo aqui, sentadinha no Café Cantante aqui, fechadinho, bonitinho também. Então, muito obrigada. Ontem a gente selecionou selecionou não, fez sorteio, na verdade, de livros que a editora Sulina nos cedeu. Hoje também, ao final, eu vou fazer esse sorteio. Quero já avisar que de ontem quem ganhou foi a Ana Paula, a Lara Luft e o Fabrício Cambraia Vargas. Tá? A gente depois conversa em box, eu mando para eles as informações, para virem pegar, vou deixar com o nome deles aqui, os presentes aqui no Café Cantante. Tá? Enfim, muito obrigada aí pela presença de vocês, mulheres queridas, mulheres empoderadas, empreendedoras e também gestoras da cultura, né? E a gente está aqui fazendo um breve recorte, na verdade, sobre cultura, sobre gestão e a vida das mulheres, obviamente. É muito ímpar esse momento pandêmico, a gente sabe das dificuldades que estão ocorrendo no Brasil, no mundo, e obviamente no nosso estado, né? Então, quero brindar mais uma vez pela força de vocês, pelo trabalho de vocês, e vou começar, então, dando a palavra aí, perguntando como é que vocês estão nesse momento, o que estão fazendo, as experiências de vocês nesse momento pandêmico. Posso começar com a Letícia? Olá, tudo bem? Olá a todos e a todas. Então tá nesse dia de chuvinha, né? Aí compartilhando então essa roda de conversa e agradecer o convite dessa minha amigona Luíse, né? Baita profissional também. Eu me sinto muito orgulhosa de poder participar desse projeto dela, enfim. E eu acredito que com esse projeto já engatando com a questão cultural, né, foi uma ótima iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado, né, fazer o repasse desses recursos, fazer um edital específico para isso, o que possibilita e possibilitou, né, apresentar essa diversidade da nossa cultura e mostrar também o aspecto, né, dessa atuação da mulher, né, na cultura do Rio Grande do Sul. Então, esse recurso, da maneira como foi, que foram quase 2.000 premiados, né? É isso, né, Luiz? Quase 2.000 premiados, tenho certeza que nesse montante todos, muitas mulheres da cultura, né, estão aparecendo. Eu, pelo menos, tenho várias amigas que estão fazendo esse projeto, enfim, né, mostrando essa diversidade, né, da nossa cultura gaúcha. Então, Sim. Como é que eu estou? Fala, Luiz, fala.
Não, só complementando o que tu ia dizer, que esse, no caso, do que eu fui selecionada é pessoa física também, tem pessoa jurídica, são 1940 projetos selecionados. Nesse universo de cultura, que bom, a gente aqui, por exemplo, está fazendo um recorte, né, super importante, mas é um recorte. Obviamente que a gente não conseguiria abarcar todas as iniciativas culturais e interesses culturais, os bens culturais são diversos, assim como as pessoas são, né? E falar da importância da cultura, que nunca se viu tanto, as pessoas recebendo a cultura com bons olhos, né? Depois de diante aí de várias falas, que não se precisa de cultura, que cultura não é nada, não é importante, mas a gente sabe que nessa hora, por exemplo, que acalenta as pessoas, é a arte, né, Gurias? Então, voltando a palavra para ti. E a gente está, enfim, invadindo a casa das pessoas, né? Literalmente, né? Então, isso é um momento muito especial também, né? Claro, porque a gente ajuda a fazer essa reflexão e esse pensamento, né? De como esse momento tão complicado, né, do mundo inteiro, a gente pode trazer essa reflexão e também um alento nesse processo todo que o mundo inteiro está vivendo. Então, é uma grande honra poder estar um pouquinho na casa das pessoas, né, estar ali convidando o outro a compartilhar contigo algum tipo de pensamento, né? E a nossa proposta de hoje, né, enfim, não é minha proposta, na verdade é da Luísa, eu e seus vícios de apresentar live. Enfim, nesses últimos tempos eu apresentei 9 lives. Então foi uma loucura, então a gente começa a falar como apresentadora, mas é a Luísa. Então, esse assunto de hoje me honra muito, porque falando com carinho, né, sobre essa nossa produção, né, eu particularmente falando da minha produção. Então, reiterando, né, a Luísa perguntou como é que vem passando, né, em relação à profissão como gestora cultural, enfim. Então, tá nessa loucura. Então, me apresentando para vocês, eu sou Letícia de Cássia, eu sou gestora cultural há mais de 20 anos, atuando aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas áreas dentro da cultura, né. O que menos atuei ainda foi o teatro, né, o teatro e em produção de CDs, de disco, enfim. Mas as outras áreas, literatura, tudo atuei bastante. E tive também uma grande, também considerada atuação, vamos dizer assim, na área cinematográfica, né? Fui produtora de cinema também durante bastante tempo. E hoje eu me dedico a pensar na memória e no patrimônio brasileiro, né, principalmente, né, e mais especificamente eu gosto muito de trabalhar com a questão das mulheres, né, eu acho que isso é importante e de certo modo, ao meu ver, é um dever, né, a gente trabalhar essas memórias das mulheres, né, das mulheres, como também das comunidades originárias e dos povos originários e as comunidades tradicionais, enfim. Então, eu vejo isso como um tema muito sem discussão do trabalhar a mulher em si, a questão dos povos originários e das comunidades tradicionais, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né, e ser muito sensível para essa temática. E agora, em questão da pandemia, eu venho trabalhando cada vez mais, né, primeiro foi um choque bruto, né, passou aqueles meses, um mês e meio, ali pensando como agir, né, nesse momento todo, e também com uma certa tristeza e uma angústia, né, nesse período, né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas o momento inicial foi bem dessa forma, mas depois as coisas foram se movimentando, as pessoas foram se movimentando, e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho, eu junto com outros colegas, né,
de uma maior promoção, que é do meu projeto LAS do RS, né, que é esse projeto que eu trabalho desde, de certo modo, 2013, por aí, trabalho com os conhecimentos tradicionais, né, os saberes fazeres tradicionais do Rio Grande do Sul, da cultura popular, em relação ao artesanato, e a partir daí me encantei pela lã e foi uma paixão. E essa paixão, ela é motivada por esse trabalho, né, dessas mulheres, enfim, que elas são a maioria, né, elas são as guardiãs desses conhecimentos. Então, eu diretamente trabalho com várias artesãs, a gente tem uma rede que tem mais de 150 pessoas, acredito eu, hoje em dia, né, e a gente vem valorizando nesse meio da ovinocultura, que é muito masculino, a gente vem valorizando esse trabalho dessas mulheres e os conhecimentos delas, né, e está sendo muito, muito gratificante, né, poder trabalhar com essas memórias. Mas já falei bastante de mim, mas vamos, vamos continuando. Sim, eu deixei tu falar, mas vou passar a palavra também perguntando para as gurias. Kátia, como é que está a tua vida? Tu também é gestora, né, no Memorial, no Tribunal da Justiça, da 4ª RT, é isso, né? E eu conheço bem teu trabalho de perto, acho maravilhoso, tem toda uma relação também com as trabalhadoras lá do Memorial e do Tribunal, acho super importante. Queria que tu falasse um pouco disso para a gente. Queria também que tu comentasse como é que está sendo, porque tu tem também uma diversidade de projetos aí tocando no nível institucional, daí tu mais institucionalizada do que a Letícia, que é uma empreendedora, né? Mas, enfim, todos esses trabalhos são importantíssimos e estão dando vazão e para as mulheres, não só para as mulheres, mas para o trabalhador receber essa cultura, essa arte, e também para as pessoas que estão ao redor, porque a gente tem que lembrar que tudo que se faz dentro da arte, dentro da economia criativa, não abarca apenas uma pessoa, tem toda uma cadeia produtiva por trás que é importantíssimo, né? Da gente falar e comentar que também são pessoas que estão muitas vezes paradas agora nesse momento e que recebem aí o nosso abraço também, o nosso apoio. Boa tarde, Kátia. Boa tarde às minhas colegas aqui que estão também, né, passando as suas experiências. A Luíse, um agradecimento especial pela iniciativa, pelo projeto e por propiciar esse momento a todas nós e a quem tem interesse de saber um pouco mais o que está acontecendo, quem trabalha na área da produção, da cultura, o que está fazendo agora e seus projetos. Eu, de certa forma, fiquei lisonjeada com o convite pelo fato de que formalmente não me considero uma produtora. No entanto, recebi com muita naturalidade o convite pelo fato de reconhecer em mim esse ofício, reconhecer pelo tempo que eu estou trabalhando com isso, pelo meu olhar diante das demandas que acontecem tanto no trabalho como fora. Basicamente, me formatei enquanto produtora cultural e, de certa forma, um pouco gestora também, como referiu a Luíse, pelo fato de estar trabalhando a serviço de uma instituição que trabalha o Memorial da Justiça do Trabalho, tem como objetivo, enfim, vou ter que falar porque a minha formação prática aconteceu muito em função dessa minha inserção, nessa minha posição de estar dentro de uma instituição que cuida da memória, que trata do acervo e que quer ter uma interlocução com o público. E a partir dessa necessidade, da vontade e da missão de ter essa interlocução com o público, e pelo fato de eu, circunstancialmente, por meu olhar de querer e gostar dessa atividade, estar lá, é que foi possível eu dar o meu toque, enquanto a pessoa que acabou, de uma certa forma, se encarregando da produção desses eventos. Existe toda uma equipe, ninguém trabalha sozinho,
né? Digamos, eu levo esse meu olhar que vem de outros carnavais, que vem de outras vidas, ou vem lá da minha formação enquanto criança, que fazia teatro, que fazia dança, que fazia artesanato, que brincava de roda, que fazia esporte, e depois, com o tempo, foi fazendo dança, e com o tempo teve que escolher o que seria da vida, e passou desde letras, desde, enfim, fisioterapeuta. Aí surgiu o direito como uma opção nesse mundo que envolve toda uma trama de ser alguém na vida, e a minha família acabou seguindo por esse caminho, e eu segui esse caminho. Fiz direito, no entanto, sempre com aquele olhar, eu vou trabalhar então com direitos autorais, ou eu vou trabalhar com direito internacional, que é uma outra paixão minha, línguas, mundo, relações, mas sempre passando por isso que tinha na minha essência, que é esse olhar criativo, esse olhar. Então, enquanto produtora, digamos assim, estou me nominando produtora aqui nessa live, mas eu me sinto artista, produtora, no entanto, essa vontade de não só de promover o que sai de mim, mas promover o que sai do que está no entorno e envolver as pessoas, né? E isso vem de muito tempo. Por exemplo, eu comecei a fazer aulas de violão com, na época, uma conhecida, agora se tornou uma grande amiga e uma grande parceira também do Memorial, é a violonista e musicista, cantora Daisy Foley. Muitos eventos ela já fez lindamente no Memorial, tanto de forma remunerada como de forma voluntária, e isso é uma outra questão que ontem a gente estava falando na live, né? Da necessidade de se criar essa cultura, tanto dos próprios profissionais da arte como os produtores, né? A cultura de que os artistas, sim, eles estão ali trazendo uma poesia, uma arte, para as pessoas que muitas vezes estão no seu momento de ócio, estão recebendo aquilo, mas eles estão trabalhando, né? Eles merecem, eles têm no mínimo o direito de receber, né, em troca uma remuneração, um cachê honesto, né? E isso cada vez mais, quando se tem uma crise, mundialmente agora com a pandemia e tal, que a cultura acaba sendo, de alguma forma, em termos de recursos, né, minguada, é muito relevante a gente levantar essa bandeira sempre que possível, né? De qualquer forma, eu, quando fui fazer aula de violão, a Daisy tocou a primeira música, Corcovado, e eu disse, peraí que eu vou gravar. Peguei ali meu gravador, uma fita assim, gravei. Eu estava mais interessada em captar aquela maravilha da voz da Daisy e fazer alguma coisa com aquilo do que aprender. Não sei tocar até hoje, Corcovado, né? E assim, o olhar da pessoa, eu acho que torna muitas vezes um produtor. Acredito que o produtor hoje ainda seja algo que se possa dizer uma profissão mais recente, embora já exista. O tempo, o espaço é uma questão muito relativa, né? Então, não se vê assim, o vestibular da URGS, tu não vê opção vestibular para produtor cultural. Aproveitando que tu está falando isso, vou colocar, a minha primeira formação é Relações Públicas, produtora de eventos, e hoje já existem cursos sim, de produção cultural, né? Independentes, são mais técnicos, obviamente, mas existe muita mulher e muita gente, muito trabalhador que trabalha com isso e nem sabe, nem se dá conta, às vezes, que trabalha, né? Que está fazendo cultura e está fazendo arte, que é um pouco do teu caso. Tu chama um monte de artista para dentro do memorial, traz isso, convoca as pessoas, coloca isso para a sociedade, né? Então, de alguma forma, com certeza, tu está fazendo produção cultural, sim, e está gerindo isso enquanto instituição, né? É importante. Desculpa, te cortei, eu dou minhas falinhas aí no meio. Isso enriquece e a gente vai posturando as ideias, né?
sem querer fugir da tua proposição, que é falar das mulheres, né? E, inclusive, foi um trabalho que surgiu muito mais, assim, ó, daqui do ventre, né? Do que de um projeto que tenha sido enviado, assim, institucionalmente. O trabalho que acho que a Luísa viu, ela conheceu um trabalho que nós realizamos no Memorial da Justiça do Trabalho, um trabalho com as terceirizadas da limpeza, né? O memorial, enquanto digamos, um setor do Tribunal do Trabalho, ele se utiliza, ele tem o serviço terceirizado de limpeza. E essas mulheres passam todos os dias para a gente, nos cumprimentam, a gente tem uma relação, um vínculo de convivência. No entanto, me ocorreu assim, por acaso elas já participaram de alguma palestra aqui do Memorial para saber do que se trata? Por acaso elas já tiveram oportunidade de fazer alguma capacitação, até mostrar o seu interesse pelo fato da gente acolhê-las, no sentido de que elas não precisam apenas entrar e se relacionar conosco enquanto trabalhadoras da limpeza, e sim também com aquele olhar terceiro, também de terceirizada, mas aquele olhar que a gente não necessariamente espera que tenha como público-alvo elas. Foi a partir daí que resolvemos, então, num acerto ali com os setores e administrativamente, uma vez por semana, 1 hora por semana, 1 hora de menos atribuições e tal, nós recebemos as 4 na época, 5, 4, depois uma saiu, mulheres da limpeza, que a gente chama muito mulheres da limpeza, até surgiu um certo ruído com alguém que defendia isso, é muito machista, ou muito... Porque existe dentro do quadro de colaboradores, né, da limpeza, existe a figura de 1, 2 homens, que também são. Mas, digamos, no nosso prédio eram só mulheres, e esse nome foi em função dessa relação com esse universo e também com esse universo feminino do cuidado, do zelo, uma coisa meio histórica, meio sem querer taxar a mulher que limpa, né? Mas a mulher que zela, que tem essa coisa maternal. Então, por isso o projeto, né, As Mulheres da Limpeza. E nós, uma vez por semana, basicamente uma iniciativa em que eu acabava coordenando, mas com auxílio dos colegas todos, recebíamos e íamos inserindo conceitos, oficinas. Hoje vamos fazer uma oficina, então, de pintura. Hoje vamos fazer uma oficina inspirada no projeto Desenhança Lindo que existe. Vamos espalhar no chão TNT branco, vamos nos espalhar com vassouras, com escovas, com bombril, com pano, e vamos desenhar com o corpo e com esses instrumentos que vocês passam um bom período da vida com movimentos automatizados, com aqueles instrumentos de trabalho. Vamos transformar esses instrumentos de trabalho em instrumentos de trabalho criativo, né? Deixando isso é arte e educação também, né? Isso tem tudo a ver com a importância que nós damos também, e isso é importante a gente refletir aqui, sobre como é que está essa sociedade e que tipo de arte e educação que nós estamos dando para a nossa sociedade, ou devolvendo para a sociedade de alguma forma, não sei bem como colocar isso, porque me é muito caro esse projeto, inclusive eu conheço muito de perto, né? E amei o projeto, né, na hora que soube. Então, acho que sim, essa é uma das pequenas ações que a gente vai fazendo e precisa, enquanto sociedade, sim, se dar conta e refletir, né, que são necessárias e a gente tem que tocar. Assim como tu tem vários outros universos e instituições que poderiam também, de alguma forma, estar tocando e fazendo do seu trabalho, do seu dia a dia, do cotidiano, uma ação mais positiva no sentido também de alimentar o que é tão caro no final para todos nós, todas e todos, né? Que é a cultura e a arte. Quem respira sem cultura e arte é muito difícil, independente dos gostos, né?
esses saberes e fazeres não são caros para toda a sociedade, né, Tati? Justamente, e a Luíse acabou participando, foi uma grata, um grato encontro, né? Estávamos nos cruzando ali na João Teles. Luíse, o que está fazendo? Estou correndo para o estrado, tal, e tu, tem um projeto legal, eu acho que tu gostaria de participar. O que é? Estou fazendo trabalho com mulheres, é assim, assado, tu poderia participar? Sim, quando? Amanhã? Claro! A Luíse foi, trouxe seus panos, trouxe suas linhas, trouxe as suas miçangas, e ali proporcionou um momento lindo em que as mulheres da limpeza, foram construindo retalhos, e me lembro muito bem da Sandra, que se mostrou uma artista, todas com a sua contribuição, a Sandra aflorando aquilo, pegou retalhos e fazia, aqui somos nós, trabalhadoras, que temos sonhos, que temos nossas rendas, temos nossas vaidades, temos nossas... E ela construía, ela transcendia. E isso foi um momento alto desse projeto. A participação da Luíse com o seu olhar, né, trazendo o olhar da arte, o olhar acadêmico, né, também, o olhar de toda uma vida, mas o olhar acadêmico e conseguindo traduzir aquilo em teoria, em discurso, o que se fazia na prática, o que se fazia como um projeto que me dava muito prazer, me deu muito prazer, e com essa troca com a Luíse eu consegui perceber que a gente, que por algum motivo está circunstancialmente nessa posição, numa instituição que tem uma visibilidade, um museu, um memorial, uma instituição pública, um tribunal, tem uma força na sociedade. Quem está ali está, sim, também a serviço de toda uma comunicação institucional, mas também é um servidor público e pode devolver para a sociedade, estender para a sociedade, né? O que, enfim, a gente, como servidor público, enfim, a gente entrega para a sociedade um serviço. E um memorial entrega uma sensibilidade, uma ideia de identidade, uma ideia de memória. E por que não trabalhar também de forma inclusiva? Isso fez muito sentido. E a partir daí, e mesmo paralelamente, a gente fez projetos inclusivos com surdos, mudos, fizemos, né, de sensibilização, fizemos também oficinas com crianças para entender um pouco essa coisa de o que pode ser um memorial, um museu do trabalho. Então, para sair dessa coisa árida, né? É a sensibilização, né, que nos é tão cara. Eu vou passar um pouquinho a palavra para Silvia, que também é uma grande produtora, gestora, é da comunicação, mas é totalmente da arte imbuída, né, Silvia? Desses saberes e fazeres, e queria que tu nos contasse um pouco também a respeito de como é que está a tua vida, como é que está sendo essa pandemia. Não, eu acho que não está fácil para nenhuma de nós, né? Tem muito mais trabalho por um lado, mas ao mesmo tempo a questão da grana, da receita que está entrando está diferente. Eu, por exemplo, parei, foi muito bom ter esse edital, porque os projetos que eu sou freelancer, trabalho muito com freelancer, não há, acabaram, se extinguiram, né? Então, vou dar a palavra para ti, Silvia. Boa tarde. O microfone. Silvia, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Será que está sem voz? Vamos ver se tu consegue. Enquanto tu testa aí, vamos ver, dá um oi. Não, está desligado agora, liga. Conseguiu? Não estou te ouvindo. Quem sabe tu sai e volta. Acho que de repente é uma alternativa. Enquanto isso, eu vou falando com as gurias, pode ser? Então tá.
Vou passar para ler, então, a palavra. Vou voltar a falar um pouquinho dessa coisa das mulheres na lã, né, o trabalho com lã, porque também é um universo distinto. Eu estou com 3 pessoas aqui que trabalham em universos distintos. E, bom, uma delas, essa parte da lã é uma coisa magnífica, digamos assim, se dizer. É um universo completamente diferente do mundo das trabalhadoras lá da limpeza, né? Eu queria saber do teu olhar, até porque tu tens andado muito no interior, né, do Rio Grande do Sul, e também, como a gente está fazendo um recorte aqui muito regional, queria que tu também contasse como é que tu está vendo o interior. Eu acho que a gente está também num momento bem interessante desse empoderamento feminino, né? Acho que isso é cada vez mais acontece esse tipo de resistência, né? Esse tipo de resistência, e a gente está avançando nisso, né? É um trabalho que, obviamente, isso é um processo demorado, né? Isso é de pouquinho em pouquinho, mas eu vejo que, em relação a esse tipo de pensamento e reflexão num contexto geral, a gente tá andando, e isso foi plantada a semente e cada vez mais vai se desenvolvendo, enfim, e as mulheres vão entendendo a sua importância na sociedade, né? Enfim, se fazendo vários projetos, enfim. Então, eu vejo, em relação aos grupos que eu trabalho, as mulheres que eu trabalho, que são, geralmente, trabalhadoras rurais, né? Elas são, às vezes, da agroindústria familiar, né? Elas trabalham com tudo quanto é produtos, na parte artesanal, enfim. Essas mulheres, elas estão começando a entender um pouco mais desse mundo que elas vivem, né? Da questão do seu cotidiano, né? Que é trabalhar com as questões das lidas rurais, enfim. E elas, fazendo esse entendimento, elas conseguem entrar numa lógica de como é que eu vou dizer assim, de reconhecimento entre seus pares, né? Elas trabalham vendo que a outra colega também trabalha e já faz alguma coisa diferente, e vai indo, e isso vai modificando a consciência delas, né? O meu trabalho, minha ação, vamos dizer assim, mais forte é dentro desse sentido, né? De mostrar a todas elas, né, de uma maneira ou de outra, ou melhor, eu mostrar não, dar a voz a elas, né? Dar a voz a essas mulheres que vêm de um contexto rural, né, que estão ali trabalhando todas, enfim, uma rotina bem pesada, né, de estar lidando com o animal, estar lidando com a casa, estar lidando com os filhos, estar lidando com o marido, enfim, de mostrar de uma certa maneira que a voz delas é escutada por muita gente, se vê de uma maneira diferente, né? Então, isso vai causando um processo, de uma certa forma, de um certo empoderamento. Muitas delas nem entendem o que é isso ainda, é certo que não entendem isso ainda, mas elas vão se posicionando. Então, vai causando essa catarse, né, dessa transformação, essa transformação delas e essa transformação social, né, que elas cada vez mais vão ocupando uma liderança positiva, sim, porque elas não vão deixar de estar dando atenção aos filhos, né, ao marido, aos bichos da sua propriedade, enfim, mas ao mesmo tempo elas produzem, de uma certa forma, um poder com o artesanato delas, né? A gente está falando aí de mulheres que muitas delas, desde criança,
trabalham com esse saber fazer da lã, né? Mas isso, a gente está falando da lã, mas pode falar de outras matérias e outros processos, enfim, é só um case, vamos dizer assim, né? Então, elas trabalham desde criança com isso, muitas delas, e até fazer esquila de ovelha, muitas delas faziam, né? E elas, ao lado das suas avós, das suas mães, das suas tias, né? Mas eu tenho até mulheres que aprenderam com os pais, com o pai, né? Com a figura, né? Masculina também. Mas elas ao lado, sentada ali no banquinho, trabalhando junto, cardando lã, né? Fazendo todo esse processo bruto, né, de produzir a lã, né, elas viam uma situação, né, aquela situação, aquela história, aquela experiência daquela geração. E hoje, eu acredito que isso, enfim, é um trabalho que aos poucos a gente consegue dar essa visibilidade para que elas pensem diferente isso, né, e façam um paralelo, né, nesse passado, nessa memória familiar, né, desse convívio familiar, para elas poderem trabalhar isso dessa forma mais empoderada. A gente poderia dizer até que é um patrimônio material, né, Letícia? E a gente não está só falando disso nesse momento, assim como no discurso da Kátia também, agora a gente vai ouvir a Silvia, mas a gente está falando de descentralização também, de fazeres também que são muito caros e que nem sempre são abordados ou aparecem para a sociedade em geral, mas eles estão colocados, são realizados. A Lida Campeira, só concluindo para a gente, eu acabei ocupando o espaço da Silvia, mas vamos lá. Só concluindo nesse pensamento, é que algo, de certo modo, marginalizado, né? Até hoje, artesanato é assim, e essas atividades manuais num todo, é assim, esse conhecimento dessa forma. Então, a gente está falando de muitas coisas, de muitos vieses, de muitos caminhos possíveis, né? E eu acho que a proposta é por aí, né? A gente busca isso. E falando em patrimônio, a gente tem uma campanha, né, para patrimonialização com patrimônio imaterial, a lã no Brasil, porque a gente produz 98% da lã brasileira. Então, na verdade, a patrimonialização é dos conhecimentos da lã, né? Não é em si a matéria-prima. Então, mas eu posso falar um pouquinho isso mais adiante. Vamos lá, vamos tocar o barco. Oi, Silvia, será que agora estamos conseguindo? Vou abrir teu microfone. Oi? Então, oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Que bom. Legal. Em primeiro lugar, então, eu quero agradecer, né, o convite gentil da Luísa e Aurélia em participar desse encontro de artistas, produtoras culturais em tempo de pandemia, não é? Porque realmente é um momento único na história do mundo em que a gente certamente precisa pensar, refletir muito sobre isso. Eu quero, então, agradecer esse convite e dizer que esse edital, né, Luísa, que tu venceste, é resultado de um projeto desenvolvido por toda a classe artística que, no início da pandemia, se reuniu, não é, através dos seus vários movimentos e clamou por políticas para a cultura. Num ano em que a gente vinha assistindo um verdadeiro desmonte em nível federal, municipal e no nível estadual. Recém estávamos, né, com o novo governo, mas estávamos apreensivos em relação às políticas que seriam implementadas. Então, a gente vinha observando, né, um desmonte, e chega a pandemia, né, nos pega com os planos nas mãos. E eu pude acompanhar e fazer parte de movimentos como a MOVE, Rede de Artistas de Teatro de Porto Alegre, o Artigo 5º,
e um bom movimento de produtores culturais de várias áreas, né, da área da dança, do cinema, da música, e do teatro, do circo, que se reuniram buscando, né, que o governo do estado usasse aquela verba que eles tinham já planejada para o ano, né, para que essa verba fosse transformada em recurso emergencial para a classe artística. Então, eu fico muito feliz de estar participando de um desses projetos que são frutos dessa movimentação da sociedade civil, da nossa classe artística que experimentou nesse período de pandemia que realizou uma movimentação única. Acho que nunca nós estivemos tão unidos, tão integrados como nestes últimos meses, né? E o fruto disso é o FAC emergencial da cultura e também a Lei Aldir Blanc, que é resultado desse clamor, dessa nossa união. Eu tenho muito orgulho em integrar esses grupos que construíram essa proposta e que levaram, né, os nossos representantes em nível estadual e depois em nível federal, até se transformar na Lei Aldir Blanc por proposição da Benedita da Silva. Aqui no estado a gente contou com o apoio da Fernanda Melchiona e teve mais uma deputada, meu Deus, eu estou esquecendo o nome dela agora, mas eu tento me lembrar no decorrer para fazer justiça, mas os nossos parlamentares foram muito importantes na criação dessas leis, né, dessas leis que estão nos permitindo, e que irão nos permitir, no caso da Aldir Blanc, né, ter acesso a esse recurso que estava lá, não é? Ainda parado, e que talvez nem fosse usado, mas que, através desse movimento, a gente conseguiu garantir... Oi? Perfeita a tua colocação. Oi? Perfeita a tua colocação. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, com isso, eu quero, né, começar a falar, então, sobre... Eu começo a falar de cultura, né, começo a falar de produção cultural a partir desse viés, né, que é da organização, né, da classe artística, que ela é fundamental para que a gente possa promover a cultura e as artes no nosso estado, no nosso país, no nosso município. A gente precisa de organização. A função do produtor, ela é primordial, né, porque para que o produto cultural chegue até o público, sendo mediado pelos curadores, pelos divulgadores, pelos meios de comunicação, ele precisa desse personagem, né, que muitas pessoas desconhecem, porque a gente trabalha nos bastidores, que é o produtor cultural. Nós temos esse papel, né, de fazer essa mediação. E, para tanto, a gente precisa reunir muitas competências, né? A minha empresa cultural é uma das mais antigas de Porto Alegre, talvez do Rio Grande do Sul. A minha empresa tem 29 anos, comecei muito cedo com produção cultural. E a minha formação, ela se deu por meio de muitos cursos, depois eu sou formada também em jornalismo, né, e depois eu busquei cursos de pós-graduação na área de gestão, de marketing, para me qualificar na área de produção cultural. Eu sempre quis trabalhar com produção cultural, porque eu acredito que nesse poder transformador da arte, né? E eu penso que também a cultura é o que nós temos de mais rico, né? De mais autêntico, de mais genuíno. Nós temos um potencial a ser explorado que nem sempre é explorado, né, em toda a sua medida, mas a nossa cultura é o que nós temos de mais rico, de mais primordial, de mais essencial, de mais original. É nosso. Então, essa matéria-prima faz com que a gente possa ser rico, né, se a gente conseguir olhar isso de uma forma estratégica. Eu, olhando as minhas interlocutoras aqui, eu percebo que eu, por exemplo, já trabalhei com a Letícia, na época em que eu trabalhei na Banrisul Corretora, fazendo captação na área de cinema. A Kátia não me conhece, mas a Daisy Foley, que é essa artista fantástica que ela admira, eu fui a primeira produtora da Daisy Foley, produzi ela por muitos anos, e a divulguei por muitos anos. A Daisy é uma artista maravilhosa, é um desses talentos que
carecem assim de reconhecimento, né? A gente precisa reconhecer o tamanho da grandeza de uma artista como a Daisy Foley. Fico feliz de saber que tu tá dando espaço para ela no teu projeto. E a Luísa, eu tive também a grata satisfação de trabalhar com ela no projeto Cartografia dos Palcos, um projeto que eu idealizei junto com a jornalista Michele Rolim, que foi um projeto que a gente lançou o ano passado, que estamos desenvolvendo ainda, é um projeto de mapeamento de espaços culturais. Nós mapeamos cerca de 120 espaços culturais em 19 regiões como é que chama aquilo, meu Deus, agora até... Bom, regiões do... o estado... Micro-regiões. Não, ele tem um nome isso, né? Agora me faltou o nome, porque sempre quando a gente está fazendo projeto... Coredes, os conselhos regionais. Exatamente, obrigada. Então, foram 19 Coredes, cerca de 48 municípios e 120 espaços culturais. É um mapeamento muito importante para a gente conhecer os espaços culturais que existem, né, no estado, e a partir desse mapeamento a gente gerou uma rede de relacionamentos, e é um projeto que promoveu seminários, rodada de negócios, foi um projeto muito importante, e a Luísa deu uma contribuição inestimável a esse projeto, que a gente pretende dar continuidade. Ele foi agraciado com o edital do Procultura RS, da SEDAC, e a gente pretende dar continuidade a esse projeto, porque nós temos ainda muitas cidades para mapear, muitos espaços culturais para mapear em muitos municípios gaúchos. Foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer todo o trabalho, todo o profissionalismo, né? A Luísa é uma profissional muito aguerrida. E nos colocar em contato, isso é muito interessante, porque a gente precisa realmente mostrar, não é, esse papel fundamental que é do produtor cultural, né? Hoje o Rio Grande do Sul, é importante falar também sobre esse mercado, né? Esse mercado cultural. Hoje, no Rio Grande do Sul, são mais de 48 mil microempresas, né, voltadas à área da economia criativa, como, né, artes cênicas, audiovisual, gastronomia, moda, patrimônio, design, enfim, são muitas. E hoje a gente é uma indústria mais expressiva, inclusive, que a indústria calçadista, né? Tamanha a nossa pujança. Mas a gente ainda, né, carece de um olhar mais cuidadoso, né, de parte dos nossos governantes. E a gente tem visto que, nos últimos tempos, né, esse olhar vem se descuidando. Então, falar de produção, falar de mulheres produzindo na época, em plena pandemia, né, é falar de uma área onde a gente lida com escassez de recursos, né? Onde a gente lida frequentemente com uma situação de crise. Portanto, está vivendo esse momento em que pese aquele primeiro instante em que ficamos todos sobressaltados, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, e a pandemia nos pegou em pleno processo. Março é quando a gente começa a todo vapor, a produzir, a lançar, a dar início a projetos, a divulgar. Quando a pandemia surge, ela me pega nesse momento também, com inúmeros projetos em desenvolvimento, em fase de lançamento, e eu tenho que parar tudo, né? Parar tudo e passado esse momento de estupefação, né, diante do que iria acontecer, a gente começou, então, a se reunir em grupos, começou a se reunir e começou a pensar, o que nós vamos fazer para superar esse primeiro momento. A gente precisa ter renda, a gente precisa ter alguma renda emergencial para garantir a nossa sobrevida nesse momento de dificuldade. Nesse momento, então, o que eu tenho feito é atuar coletivamente através dos vários movimentos dos quais eu integro,
e contribuir para criação de critérios para esses editais que estão sendo lançados aí, né? Então, e também estou desenvolvendo projetos e estou, nesse momento, colocando em prática alguns projetos que foram interrompidos. Como a gente percebe, como eu trabalho na área de eventos, né? E é uma área que pressupõe aglomeração, e nós estamos impedidas de nos aglomerarmos, o que aconteceu? Nós resolvemos, alguns artistas com os quais eu trabalho, decidimos, então, começar a largar esses trabalhos, né? A lançar esses trabalhos. Eu comecei a falar agora muito, né? Comecei a falar num contexto maior, mas esqueci de falar um pouco também da minha atuação, só para que as pessoas saibam que eu sou uma produtora cultural que trabalha na área, né, do teatro, da dança, da música, do circo, do audiovisual, e eu acho que eu só não atuei ainda... Eu acho que só na área do patrimônio... E até na área do patrimônio, eu comecei a trabalhar com o projeto do Museu de Taquara. Então, até um pouquinho na área do patrimônio eu já entrei então, assim, mas por quê, né? Por que multi, né? Porque o fato de eu atuar como produtora cultural e eu ter escolhido ser produtora, eu queria provar para o mundo que era possível viver, né, de arte, de cultura, isso fez com que eu tivesse que aprender todos os afazeres, né, e todos os fazeres dentro da produção cultural. Então, na produção cultural, eu trabalho com planejamento cultural, eu trabalho com captação de recursos, trabalho com gestão de projetos, trabalho com produção executiva, com divulgação e com prestação de contas. Oi? Só falar, aproveitando a tua fala aí, eu não sei se o meu está dando retorno. O teu pouquinho. Deu? Melhorou? Melhorou. Esse é um problema que hoje a gente tem em produção cultural, eu como produtora também posso falar, que é a questão de que as pessoas estão tendo que reinventar e trabalhar em 5, 6, 7 tipos de coisas para dar conta, né? Com certeza, com certeza. Nesse momento, eu posso te garantir, assim, eu sempre achei que eu trabalhasse muito, tá? Mas eu nunca trabalhei tanto quanto neste momento, né? Estou trabalhando em muitas áreas e muito trabalho voluntário, porque também a gente precisa sensibilizar outras pessoas para que elas venham, por exemplo, agora com relação ao cadastro dos produtores culturais, a gente teve que ir atrás de produtores, ajudá-los a se cadastrar, convencer. Agora nós estamos num momento da MOVE, por exemplo, que a gente vai começar a ligar para os municípios, para que eles não abram mão da verba da Lei Aldir Blanc, que vai chegar para os municípios e eles têm que dar conta, e muitos não sabem como lidar com esse dinheiro. Então, a gente está trabalhando muito, muito mesmo, e muito pelo coletivo. E, obviamente, assim, que em termos financeiros, nós estamos passando por muitas dificuldades, muitas, porque o dinheiro não está vindo, não está chegando, mas o único jeito de se manter nesse mercado é ativando, né? E como eu já passei por muitas crises, Luíse, na área cultural, e eu sobrevivi a todas elas, isso é uma coisa que não me assusta, né? Claro, tem momentos que a gente dá uma baqueada, mas no dia seguinte a gente levanta de novo, porque sabe, vamos superar isso, e temos que superar isso juntas, né? Eu acho importante a tua fala, porque é a tua experiência, e digo o seguinte, é importante que outras produtoras ouçam o que tu está dizendo, porque a tua experiência é fantástica, eu te conheço, não é de hoje. Assim, eu acho que eu construí um patrimônio, né, na minha profissão. Quando eu comecei a trabalhar em produção, havia pouquíssimas empresas de produção cultural em Porto Alegre. Eu até ouso dizer que a minha foi, eu acho que se não foi a segunda, não foi a primeira, foi a segunda.
É uma das mais antigas, porque eu achava que me profissionalizar era o primeiro caminho para mostrar que essa profissão era viável. E hoje eu mostro isso para todas as pessoas que chegam, né? Porque eu digo, é possível viver sim dessa profissão, mas é preciso agir é preciso ter conhecimento, né? Alocar todo o conhecimento possível. A gente precisa ter conhecimento em muitas áreas, na área da administração, na área do direito, na área da psicologia, na área das relações humanas. A gente precisa conhecer idioma, a gente precisa conhecer de logística, a gente precisa conhecer dos fazeres com os quais a gente vai trabalhar. Se é cinema, tem que estudar cinema, se é música, teatro. Eu procurei estudar todas essas áreas, né? E eu consegui, por exemplo, né, alavancar prêmios em todas as áreas que eu trabalhei, porque eu estudei profundamente todas as áreas, né? Então, o conhecimento da área é fundamental para ser um produtor. E é preciso conhecer a legislação também, é preciso estudar profundamente a legislação. Então, esses muitos conhecimentos, né, junto com a capacidade de relacionamento, de estabelecer parcerias, estabelecer vínculos com outros artistas, outros produtores, com entidades, com tudo que é possível, né, para que tu possa se fortalecer, porque a gente precisa crescer em rede, né? A gente precisa crescer junto. Quando uma pessoa cresce, né, quando ela consegue alavancar seu trabalho, é interessante que ela leve alguém junto, e aquela outra pessoa leve aquela junto, para que aquilo possa crescer, né? E eu como mulher, eu atuo então em coletivos femininos, eu atuo no movimento negro como uma mulher negra, então eu atuo no coletivo NIMBA de mulheres negras, na Frente Negra Gaúcha, na MOVE, Artigo 5º, enfim, uma série de relações que a gente vai estabelecendo, porque não há como se tornar uma produtora de sucesso se tu não estabelecer relações, né? Se tu ficar no teu cantinho ali, tu não vai muito longe. E o artista, e mesmo o artista, né? Ele na função de artista empreendedor, ele precisa conhecer produção. Porque o artista, até que ele alcance um estágio financeiro, de reconhecimento, em que ele possa ter um produtor para lhe produzir, ele vai precisar ser produtor de si mesmo. E ele vai precisar conhecer minimamente desta área, que por vezes pode parecer cansativa, enfadonha pela série de processos que ela implica, não é? Pela disciplina que ela envolve, mas ela é fundamental também para dar autonomia para esse artista. Na medida que o artista consegue reunir conhecimentos de produção, ele se torna mais autônomo, ele dá voos muito maiores, né? Então eu fui aprendendo, vivendo da arte, eu fui aprendendo, né? E fui aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, e o interessante, gente, é que um agrega ao outro, né? Então, tu nunca tem só um conhecimento, tu tem esse, mais aquele outro, e todos eles fazem com que tu possa criar um projeto que fica muito consistente, e que quando tu vai apresentar esse projeto, ele não raro vai ser aprovado, porque ele vem com esse acúmulo dos teus muitos aprendizados. Então, nesse sentido, já te dou a palavra, Letícia, nesse sentido, esses muitos conhecimentos, essas muitas oportunidades que a gente tem que abraçar, né? A gente tem que trabalhar muito, sim, porque esse trabalhar é pensar assim, é conhecimento que eu estou agregando ao meu fazer, isso vai enriquecer a experiência seguinte, experiência que vier na sequência virá mais fortalecida. Eu dou a parte para vocês. Não, pegando o teu gancho, Silvia, só trazendo mais informações, assim, né, que eu fiquei pensando também na minha trajetória nesse sentido, e da Luísa também, né, de quantos as nossas amigas todas, né, nosso grupo é grande, e quanto que a gente estuda, né, e quanto a gente trabalha
Sim, fora isso. É isso, né? O quanto a gente tem que ser multi, mas não é aquela coisa assim, é que a mulher multi, não, é que a gente precisa montar o quebra-cabeça. É necessário. O quebra-cabeça vem de informações de tantos lugares, né? Então, eu só relatei um pouquinho, mas só para ver a complexidade da coisa. A minha formação, né? Eu sou relações públicas, de formação. Aí, depois eu fiz História e Teoria da Arte, 2 graduações, né, nesse sentido. Depois eu fiz a especialização em projetos culturais, especialização em patrimônio, especialização em economia criativa, né? Hoje ainda faço licenciatura em artes e eu fiz mestrado em museologia e patrimônio. Então, o que eu quero dizer é que é uma construção. Essa é a palavra, né, Silvia? A Cátia também. Essa é a palavra. Para a gente chegar hoje até aqui, é uma construção, porque para quem trabalha com produção cultural, a pessoa tem que, eu sempre digo, quase montar uma empresa a cada projeto. Tem que montar e desmontar essa empresa. A gente gerencia pessoas, gerencia política, gerencia articulação, a gente gerencia comercialização, a gente gerencia divulgação. Então, o quanto que é importante a gente absorver esses conhecimentos, né? Enfim, só reforçando a tua colocação, Silvia. Vou aproveitar também e falar exatamente disso. Eu estava pensando aqui, gente, o que eu já fiz nessa vida, né? Obviamente que eu quero dar a palavra para vocês, mas eu, como produtora, também preciso só apenas comentar desse multiconhecimento que a gente tem. E num período de pandemia que muitas vezes secam, digamos assim, os recursos, é muito cruel para a vida dessas trabalhadoras e trabalhadores da cultura, especialmente que nós estamos falando no estado, né, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul todo, é saber que às vezes as pessoas não conhecem ou desdenham da formação do produtor cultural por justamente não saber a importância, porque o artista sem o produtor cultural, a produtora cultural, ele não consegue muitas vezes levar o seu projeto adiante. Né? É muito difícil justamente porque ele já está imbuído da arte, da cultura, e não consegue dar esse outro passo que tu precisa ter a técnica, né, e a formação necessária para isso. Inclusive, a questão do coletivo, da coletividade que a Silvia relatou, me é muito cara, e quando eu fui fazer esse projeto, quando eu pensei nele, eu preciso fazer alguma coisa, enfim, eu como produtora, eu geralmente produzo os outros, não é um projeto meu no sentido de eu estar fazendo, mas eu tenho que abarcar, porque o que eu sei fazer é lidar com pessoas, então eu quero trazer um recorte dessa mulherada que está atuando, artistas e produtoras, e fiz questão de trazer a questão da produção cultural, porque não é só porque me é cara, porque eu trabalho com isso, mas porque eu sei desse universo tão complexo que a gente vive e muita gente não conhece. Né? Então, é importante também que saibam que atrás de um artista, provavelmente, possivelmente, um artista bem-sucedido, entre aspas, existe uma produtora ou um produtor cultural. Né? E isso movimenta a cadeia criativa do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, a economia, né? Como a Silvia já tinha mencionado. Então, a gente precisa refletir sobre isso enquanto sociedade. Infelizmente, eu vou ter que fazer... Está muito bom o papo, Gurias, eu ficaria aqui horas. Mas a gente está com quase 1 hora de live, então eu vou ter que passar de novo. Vou fazer uma rodada final com vocês. E vou abrir... nesse momento, depois de tudo que foi dito aqui, eu quero deixar bem aberto para vocês falarem o que quiserem. Tá? Eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque eu acho que a gente... Tem 3 aqui profissionais maravilhosos e que tem muito conhecimento aí para dar aí ao público, para quem está nos assistindo. Mais uma vez, eu quero agradecer. Vou dar para a Kátia primeiro a palavra. Ok, Kátia? Depois a Letícia, depois a Silvia. Tá? Quero agradecer a participação de vocês, avisar quem está na live. Ao final dela, eu vou fazer um sorteio e vou avisar aqui pela rede.
sabendo que na semana que vem nós temos outra live, que é a terceira live, é Olhares sobre o Processo Artístico nas Artes Visuais, dia 24 de setembro, às 20 horas, tá? É com a Ana Albani, a Aline Daca e Milene Tafra, maravilhosos artistas. Aí vem um outro lado, né, do cultural, que são artistas. A Ana também é artista e é professora universitária, maravilhosa. Bom, aqui só tem time de primeira, e assim, eu me sinto muito lisonjeada pelo aceite do convite. A gente aqui está fazendo tudo muito no amor, porque esse projeto e esse financiamento ele é muito, muito pequeno, né, para dar cachê, enfim, e as pessoas aceitaram muito de graça, então eu também preciso ressaltar isso, porque também é uma coisa a ser falada, e precisa também aumentar um pouco o valor desses projetos, o valor ao artista e ao produtor receber, certo? Vou dar a palavra para a Kátia, então, pedindo para vocês já darem uma finalizada, o que vocês quiserem falar, enfim, é de vocês. Então, retomando, né, que essa iniciativa FAC Digital, digamos, seria o mínimo, né, que o fomento da cultura acontecesse nesse período de pandemia, em que recursos, inclusive, devem estar congelados, assim, porque os projetos não estão acontecendo, os outros, né? Então, alavancar essa possibilidade de uma interlocução digital. E quando se falou em o que se faz na pandemia, né? Também a pandemia tem servido para um momento de pausa, um momento de calma, de interiorização. Mas é claro, as pessoas precisam pagar suas contas, precisam comer, precisam produzir e receber, né? E o fato de ter escutado a Sílvia, ter escutado a Letícia, que eu não as conhecia, e já me deu essa curiosidade, quero conhecer mais esse trabalho da Letícia, com patrimônio, com as mulheres. Quando eu li que a Letícia tinha esse projeto da lã, eu já criei uma performance com uma linha aqui, vou apresentar, não vai dar tempo, né? Ou seja, o tempo já passou, mas para ver como uma coisa né? As coisas se retroalimentam. Então, assim, escutar a Sílvia e toda a sua trajetória, claro, a Letícia também com a sua formação acadêmica na área, a Sílvia com a sua formação mais específica de produção, com mais fôlego, digamos, mais enfoque nisso, né? Me traz, assim, a vontade de, eu vou fazer um estágio com a Sílvia. Eu quero fazer um estágio não remunerado lá com a Sílvia. Ao mesmo tempo, eu tenho muito claro, assim, que tem que ter todo um perfil. Porque eu, por exemplo, me dá brilho nos olhos fazer o que eu faço. Mas não me dá brilho nos olhos fazer projeto, escrever projeto, edital. Não, eu trabalho de uma forma, assim, digamos, até mais confortável, no sentido de que, por estar num órgão público, existe uma verba limitada, mas que a gente pode contar, e também existe muito corte de verba e a gente teve que se reinventar, e isso foi muito legal no sentido de fazer girar a coletividade, a troca, as redes, né? Então, assim, ser produtor cultural, já que essa live, e na parte que me toca, né? E é o recado que eu quero dar também, acima de tudo, é paixão pelo que se está fazendo, e gostar de pessoas e ter esse olhar que está sempre se atualizando, né? E eu gostaria, então, de deixar um convite para quem assiste, principalmente quem seria, digamos, o alvo
né, o artista, o escritor, o grupo de teatro, enfim, que gostaria de ter uma conversa com alguém que possa auxiliar em alguma produção e não tem acesso a isso, eu, modestamente, com a minha experiência, me coloco à disposição para conversar, para ver se eu consigo entregar alguma coisa de forma voluntária, alguém que esteja assistindo, ou alguém que conheça alguém que precisa. O contato através da Luíse ou aqui mesmo no chat, você pode deixar o e-mail ou solicitar. Me coloco à disposição, inclusive para um trabalho em rede maior, de forma voluntária. Qual é o teu Insta? Pode dar, por favor, Kátia? As gurias também. Kátia Knife. Arroba Kátia Knife. Sim, vou deixar. Desculpa, só pedir, porque eu lembrei disso, né? Eu tenho isso. Tem o e-mail também, tem o Insta, né? Eu até fiz, não sei se vai aparecer. Apareceu? Sim, apareceu, bem legal. As gurias podem dar também os seus. Antes da gente terminar, eu vou ter que estourar um pouquinho o tempo, não tem jeito. Porque é uma coisa minha é cara, muito cara, e eu não posso deixar de fazer aqui, que é pedir para vocês, além dessa finalização, uma referência, 1, 2, 3, 4 nomes, quem vocês lembrarem, mulheres da área, tá? Porque eu acho que a gente alavancar, puxar, uma sobe e puxa a outra, aquela história, tem tudo a ver para mim, me significa muito, e eu gostaria então de saber de vocês, assim, mulheres no Rio Grande do Sul, que vocês citariam aí também, produtoras, agentes da ação e gestão da cultura. Eu, particularmente, eu não tenho o convívio com as mulheres do mercado contemporâneas, assim. Eu tenho uma memória que é a Dedé Ribeiro, é uma referência para mim, muito cara, e que eu acompanho como admiradora, e então seria essa minha referência. Perfeito. Letícia? Não é porque ela disse que estava assistindo, mas tenho, lembrando aqui, é a Cristiane Osserman. Não é porque ela disse que está assistindo, mas é uma grande gestora também, tem muito carinho, uma amiga e gestora, né? Enfim. Também tem a Simone Lerch, tudo assistindo aí, então... eu vou me esquecer de gente, mas estejam todas contempladas. A gente sempre esquece alguém. A gente sempre esquece alguém, mas é importante das que a gente lembre nomear, né? Aproveitando que tu falou na Simone Lerch, eu quero agradecer pessoalmente, assim, em público, o trabalho da Simone, que é totalmente voluntário e colaborou muito com esse projeto ficar conhecido nas redes, né? E nos jornais e na mídia, enfim, através do trabalho dela, de assessoria de imprensa. Ela é uma assessora de imprensa da cultura, né? Então, eu quero agradecer aqui já em público a Simone Lerch. Mais alguma coisa, Lê? Então, enfim, eu acho que que a gente tem que cada vez mais pensar realmente que se trabalha em rede, né? Eu sempre também ativo isso, né? Eu também estou sempre envolvida com todo o movimento cultural em si, né? Envolvida nas políticas culturais, enfim, fiz parte também de vários conselhos até hoje, né? Enfim, ajudando na produção do plano também de cultura, enfim, foram, enfim, muitos caminhos percorridos, né? Trabalhando, porque eu acredito nesse compartilhamento e nessa força conjunta, né? De todos nós. Eu até às vezes me desmotivo em vários momentos, mas
a gente segue junto, né? Agora, estamos aí, estou dando também todo um apoio, um pensamento também sobre a questão do artesanato do Rio Grande do Sul, trabalhando com a Emater, com a FGTAS. Então, a gente está com muitas ideias nesse sentido também, de a gente tentar fazer algo bom para essa área também, atualizar essas políticas. Em relação à Lei Aldir Blanc, também estou nesse apoio, mas, enfim, eu acho que quando a gente gosta, é essa paixão, a gente não tem limites. Esse é um certo problema, né, de quem trabalha com a cultura, né, e é como a Kátia falou, tem que gostar de gente, tem que gostar de gente mesmo, de pessoas muito variadas, a gente tem que estar junto, a gente tem que gostar de trabalhar em conjunto, a gente não trabalha sozinho, por mais que a gente tenha a nossa empresa, né, ou da consultoria, ou o caso da Kátia que está lá dentro de uma instituição pública, né, como servidora, né, ali ela tem que também estar em conjunto com todos ali para pensar como essa verba menor, esse corte de verba vai afetar. Então, a gente tem que gostar de gente, ser criativo e trabalhar em rede, né? Além de cada vez mais se aprimorar, estudar, tem que estudar, porque a gente não faz só evento, como muita gente fala, né? Essa turma aí só faz evento. Não, a gente faz evento, mas a gente faz evento com qualidade, a gente faz evento com direcionamento, né? Enfim, e então a gente tem que estar buscando sempre mais e mais conhecimentos. É inesgotável isso, porque só dessa maneira, por exemplo, a gente consegue pensar de uma forma diferente no meio dessa crise. Né? Então, é o nosso pensamento, o pensamento do outro, e a gente une as forças, né? E consegue, dentro de uma proposta de resistência à situação que a gente vem vivendo no país. Ah, tá linda de fio, Kátia. Tá toda linda de fio. Eu não podia deixar de fazer. Tá lindo, tá lindo. Eu botei... Performance durante a fala. Eu me sinto muito honrada aqui com as colegas, e ainda tem uma performance. A coroa, que pode ser as algemas, o ar. Tudo. Só não pode deixar a corda arrebentar. Porque aí tem que estar junto. Se arrebenta. Ou a gente amarra logo quando arrebenta. Sim, então, eu quero convidar vocês a conhecer, então, o projeto LANS do RS, então é @LANS do RS, né, Rio Grande do Sul, né, aí se bota na rede, encontra o Instagram e Facebook, aí o meu também é @Letícia de Cássia, né, todo mundo me conhece, e falar para vocês que a gente estou no meio, eu e mais algumas entidades, enfim, a gente está promovendo essa campanha do Saber Fazer da Lã. Então, tem o link, eu botei, Luiz, aqui, se quiser compartilhar no Facebook, tá nos comentários aqui do stream, ali no chat, e daí, se quiser botar lá no Facebook, aí tem o link da campanha que todo mundo pode apoiar, tá? Esse encaminhamento que vai ser feito para o IFAM, para a gente ingressar no processo IFAM. Aí, a partir daí, se a gente conseguir ter esse reconhecimento, a gente vai em busca de fazer um inventário desse trabalho da lã no Rio Grande do Sul, e aí, tendo o registro, né, passando para a fase do registro, a gente pode desenvolver muitas políticas públicas, né, no Brasil a respeito desses conhecimentos da lã. Então, é uma coisa que encadeia a outra, né, e só tenho a dizer para vocês muito obrigada, Luiz, convite aos colegas de estarem, a gente está compartilhando esse espaço, e estamos juntos. Só não apareceu para mim ainda aqui, tá? Talvez seja em função de rede, internet, não sei. Por isso eu não estou conseguindo colocar. Tá ali no Private Chat, não tá ali? À direita? Tá aqui. Tá, beleza. Ok. Vou para a Silvia, então. Silvia Maria. Não é Silvia Maria? Então,
Quando eu comecei a trabalhar em produção, né, a única pessoa que repassava esse conhecimento era a Dedé Ribeiro, que eu aproveito para homenagear também, como uma das mulheres. Começo, então, já citando as mulheres que eu acho que são referência, a Dedé na produção, a Zilá Machado, uma pioneira, né, uma mulher, uma das primeiras cantoras, assim, a buscar uma profissionalização na área da cultura, que é um exemplo para muita gente. A Yara do AfroSul Odomodê, um espaço de resistência da cultura negra aqui em Porto Alegre, e a Malu Viana, também, que está ligada à cultura hip-hop, e ao mesmo tempo também eu cito a minha filha, Mariana, que também hoje está nessa pegada também trabalhando a cultura hip-hop, que é uma cultura tão importante aí, porque a gente precisa pensar na questão da inclusão. Hoje o mercado mudou muito, né, e deu uma boa evoluída com os cursos de produção. Hoje já existe uma forma de se profissionalizar na área. Eu mesma sou professora do curso superior de produção em curso superior de tecnologia em produção cênica da Faculdade Monteiro Lobato, né, uma das primeiras faculdades de produção aqui surgidas no Rio Grande do Sul, e a gente ali formou um grande contingente de novos produtores que estão hoje brilhando no Rio Grande do Sul, fazendo coisas muito lindas à frente de instituições também. Então, eu tenho muito orgulho de ter contribuído com essa instituição na formação desses profissionais. Eu trabalho hoje com mentorias, né, eu dou mentoria para artistas, tenho artistas, eu mentoro artistas no Brasil inteiro, inclusive. Recentemente, uma artista minha, lá da Bahia, ganhou um edital, então eu tenho, assim, é muito gratificante, né, quando um artista, até o que tu prepara para ser produtor de si mesmo, consegue ter acesso a recursos que só poderiam ser acessados através de editais. E esses editais, eles estão aí, é o nosso direito a acessar, como qualquer outra área da economia, não é? Que acessa recurso público, nós artistas temos que aprender a buscar esses recursos também, porque nós temos direito a eles. Então, eu acho que nós precisamos melhorar esses mecanismos, né, de financiamento à cultura, precisamos de mais políticas públicas para a cultura, vivemos um momento de desmonte da cultura, um momento de recrudescimento, assim, do conservadorismo, uma volta, um retrocesso, assim, né, das liberdades, né, vivemos também um momento de tensão racial em todo o mundo, hordas migratórias, enfim, é um mundo, ao mesmo tempo também tivemos que conviver com a internet de uma maneira completamente diferente com qual nós vínhamos nos relacionando nos últimos tempos. A pandemia, ela trouxe uma nova possibilidade, né, de interagir com essa rede. A gente ainda não sabe, não usa nem um décimo, sei lá, um milésimo do que ela pode oferecer, então tem aí um grande desafio a ser explorado. Então, todo esse contexto, né, que a gente vive hoje, isso é um caldo fantástico, sabe, para a cultura, para as artes, para o debate. Esse debate que tem que ser estabelecido, não é, entre nós, mas também no seio das instituições, de nós para nós mesmas, de nós com as instituições, das instituições para com as instituições. E quero fazer justiça a uma mulher que foi importante também na construção da lei, que foi a Sofia Cavedon, eu esqueci, não conseguia lembrar do nome dela no início da live, mas foi ela, junto com a Fernanda Melchiona, que levamos também a nossa reivindicação, e acabou chegando lá no Rio, onde já estava Benedita, concentrando os esforços de todo o Brasil. Produtores de todo o Brasil estavam buscando construir essa lei. Então, essa lei é uma construção nacional, do qual todos nós construímos, inclusive Cartografia dos Palcos, Loíse, cedeu material, cedeu subsídios para que a gente pudesse fazer o levantamento dos espaços, e quero aproveitar para convidá-los para conhecer o nosso projeto Cartografia dos Palcos, www.cartografiadospalcos.com.br, que é uma plataforma georreferenciada, onde você encontra informações sobre tudo que um espaço cultural, nas 19 cidades que nós percorremos, né, e são 120 espaços, incluindo Porto Alegre está dentro, o que esse espaço cultural oferece.
Além disso, né, também vocês podem me acompanhar no Instagram, @SilviaMaraAbreu, ou no Facebook, Silvia Mara Abreu, onde eu divulgo diariamente tudo que eu faço na área de cultura, né? Eu não parei um minuto de produzir, eu parei de ganhar dinheiro, mas não parei de produzir. E, olha só, gente, uma coisa interessante, como a gente tem que sobreviver nessa época, né, nesse momento. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer, eu sempre gostei muito de culinária, né? Porque eu faço catering também. Vejam, até isso, produtor tem que saber fazer catering. A Luíse faz um catering também muito bem, ela sabe fazer catering. Acredito que todos vocês sabem montar um catering, né? Que é né, essa comida que vai no camarim, né? E eu comecei a fazer pão e bolos, eu criei até uma grife. Nesse meio tempo de pandemia, eu criei uma grife que em breve eu vou estar lançando, que se chama Das Deusas, que era uma referência à expressão, as pessoas comiam minhas coisas e diziam, isso é dos deuses. E aí eu numa conversa com uma amiga, com a cantora Elinka Matuziak, a gente pensou assim, não, isso tem que ser das deusas, né? A gente está vivendo num momento de empoderamento do feminino, então é das deusas, essa grife que em breve vai ser lançada. Mas só para vocês verem que conhecimento e culinária sempre foi uma coisa que eu estudei, né? Sempre fui estudando e li muito. Conhecimento, gente, nunca é demais. Nunca. Sempre em algum momento esse conhecimento vai se encaixar numa situação ali. Então, relacionamento e conhecimento são coisas que nunca são demais, né? Então, gostar de aprender e gostar de gente é fundamental para fazer qualquer ser humano crescer como profissional e como pessoa também, porque é um desafio lidar com gente, né? Lidar com gente é um desafio. Então, o que eu posso dizer aqui para todo mundo é que a gente tem um momento muito rico sobre o qual se debruçar, e eu tenho certamente certeza que desse momento vão sair novas reflexões, novas criações, novas produções, novos serviços culturais que certamente vão contribuir para o crescimento, né, desse país, para o crescimento da humanidade, para a nossa evolução, porque o que essa pandemia vem também nos propor é que a gente pare um tempo, reflita sobre os nossos fazeres, sobre as nossas práticas e perceba, né, para que lado está indo a humanidade, para onde é que está indo esse progresso todo, esse consumo exagerado, para onde tudo está nos levando, né? Então, acho que é o momento de dar uma paradinha, aceitar esse momento como um momento de se buscar internamente. Quero agradecer a escuta de vocês, a escuta amorosa de todos vocês, do público. Prazer rever a Letícia depois de tantos anos. Prazer em conhecer, Kátia, e saber que tu abriga, muito grata por abrigar a minha amiga, Daisy Fole, que quem não ouve nem conhece tem que conhecer, é uma das mais belas vozes desse estado. Obrigada por trazê-la a lembrança novamente para mim da Daisy Fole, essa artista que eu amo muito de paixão. Obrigada, Luíse, pelo teu convite amoroso, muito obrigada mesmo pelo... Esse convite é um reconhecimento também pelo nosso trabalho, e é tão importante a gente saber que o nosso trabalho, que é tão invisível, né, meninas, ele gera eco nas outras pessoas. E eu quero dizer para todos os alunos, estudantes, eu sei que tem estudante aí, gente, acreditem na arte e na cultura. Eu construí um patrimônio sólido, sabe? Eu consegui sobreviver, eu criei minha filha, eu tenho minha casa, entende? Eu estudei muito, continuo estudando, eu tive acesso a tudo isso através da cultura, da arte. Ela é possível. A gente só tem que buscar lá dentro da gente aquilo que a gente tem de único, né? O que você tem de único, que só você tem. Isso é o que vai te tornar especial, diferente, né? Dentro daquilo que a gente pode entender como especificidade para desenvolver um trabalho, né, diferenciado, e isso vai certamente poder tornar o mundo um pouquinho melhor, né? É o que eu tento fazer através do meu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a ti, Silvia, a ti, Kátia, a ti, Letícia. Para mim foi muito rico esse debate. Eu, por mim, aqui a gente ia ficar muito mais tempo conversando. E agora a gente engrenou, depois que a gente engrena, é uma maravilha, né? Enfim, agradeço a vocês, do fundo do meu coração, a participação, a dedicação de estar aqui, de pararem um pouco, né,
dar um tempo aí no que estão fazendo. Eu sei que não está fácil para ninguém. Na época de pandemia, a gente tem 10.000 vezes mais trabalho dentro de casa, enfim. É uma loucura, inclusive administrar a mente também, né? Manter a mente limpa, calma e clara nesse tempo de pandemia. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês, das pessoas que estão nos ouvindo. Quem quiser e puder, repasse essa conversa para que outras pessoas possam ouvir essas mulheres brilhantes, né? E vamos ter que encerrar dizendo que ontem, então, eu fiz o sorteio dos livros, né, da editora Sulina. Hoje eu tenho mais livros ainda aqui para sortear. Não vai dar tempo, porque a gente já estourou o tempo. Mas, assim, são livros maravilhosos, tá? E quem for sorteado, eu vou pôr mais tarde no meu Facebook o nome dos que foram sorteados ontem e hoje, tá bom? Gente, lembrando, então, que esse é um projeto do FAC Digital Rio Grande do Sul, Pessoa Física Emergencial, com apoio da Fevale Tech Park, né? E há conversas com artistas gaúchas na pandemia e produtores e gestores que fazem parte desse universo, obviamente. Continuam a semana que vem. A terceira live é Olhares sobre o processo artístico nas artes visuais. É outra live que vai ser maravilhosa. Dia 24 de setembro, às 20 horas. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Quem puder, fique em casa, usem máscara, lavem as mãos e viva a cultura do Rio Grande do Sul, do Brasil. Um beijo no coração de todas. Valeu, gente. Obrigada, gente.